Jó 42, 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem algumas versões que falam assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O livro de Jó, né, narra a história de um homem justo, de um homem íntegro, que enfrenta um sofrimento extremo. E no capítulo 42, a conclusão que ele chega depois, diante de tudo que aconteceu nos capítulos todos, né? As perdas, os amigos que se apresentaram com explicações daquela dor que ele estava passando, umas explicações teologicamente superficiais e frias, que fizeram aumentar ainda o questionamento no coração de Jó. E como que Jó conhecia a Deus? Ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele conhecia pelas tradições, conhecia pelas doutrinas que ele aprendeu, pelas experiências indiretas, de ouvir experiências dos outros. E os amigos, da mesma forma, tinham o mesmo conhecimento sobre Deus. Por exemplo, eu gosto muito de perfumes importados. E até parece que eu compro, não, gente, já ganhei alguns. Mas eu gosto muito dos frutados, doce. E eu posso pesquisar qualquer perfume na internet. Eu posso fazer uma pesquisa e a internet me mostra todos os perfumes possíveis e impossíveis do mundo. Ali tem toda a descrição, a grama certinha, o peso, a fruta, a casca do não sei o quê, o não sei o quê, quanto de álcool tem, quanto não sei o quê. Mas eu só vou saber como é o perfume se eu tiver a experiência de sentir o aroma, de passar na pele. Enquanto Jó buscava explicações, enquanto Jó estava ali procurando respostas, Deus se revelou. Deus estava dando para ele a oportunidade de conhecê-lo. Assim como coisas que eu ouço falar, eu preciso ter o contato e a experiência para saber como é, para saber o que é. Assim é a nossa caminhada com Deus também. A nossa caminhada com Deus, nós não conhecemos o poder dele. O poder que ele tem sobre o nosso caos, o poder que ele tem, porque se nós conhecêssemos, nós respiraríamos profundamente, como Jó respirou aqui no capítulo 2, e disse: eu entendi tudo, eu entendi tudo. Porque enquanto eu buscava respostas, enquanto eu estava buscando ter as respostas para as minhas questões, o Senhor trouxe para mim sua presença. Então, Jó buscava resposta, Jó buscava informações e Deus buscava transformação no entendimento, para que ele enxergasse a vida do jeito, a vida, o caos, tudo na vida dele do jeito que Deus enxergava. Então eu venho conversar com você hoje sobre esse assunto. Muitas vezes nós não vemos o poder do Espírito Santo conosco, muitas vezes nós temos muitas perguntas, nós temos muitas questões. Todas as vezes que Jó questionou, não é pecado questionar. Não é pecado você ter dúvidas, não é pecado você chegar diante de Deus e falar por quê. Isso não é pecado. Deus fala que Jó não pecou em nenhum momento porque questionou. Até tem coisas que Jó fala que você fala: mas gente, isso é um desrespeito ele falar isso para Deus. Deus não se ofende. Não existe nada que nós façamos que vai ofender Deus. E é exatamente esse poder de ser inofendível. Existe essa palavra, gente? Esse poder de conseguir olhar a situação sem se ofender. Ele nos dá esse poder também. Ele
blinda o nosso coração para estar diante das situações e não nos ofendermos. Tanto é que se você for ver no capítulo 42, quando Jó fala, eu entendi, agora eu entendi. Eu não preciso ter todas as respostas, eu preciso ter só sua presença, é suficiente para eu vencer todas as minhas guerras. E aí quando Jó entende, Jó fala, eu não posso ficar com raiva dos meus amigos, eu não posso me ofender com o que eles disseram. Ao invés de ficar ofendido, eu vou orar para que eles te vejam como eu estou te vendo. E fala que Jó entendeu tudo e orou por seus amigos. Então, muitas vezes, nós dizemos que conhecemos a Deus, dizemos que o buscamos, mas nós andamos ofendidos, vivemos magoados, vivemos nos sentindo sozinhos, abandonados, não querido, não amado, que a maioria, às vezes, dos nossos movimentos em relação ao outro é para sermos aceitos, é para sermos amados. Todas as vezes que apareceu gente na vida de Jó, enquanto ele estava ali naquela luta, foi aumentar ainda as questões, as perguntas que tinha dentro do coração de Jó. Os amigos, você tá desse jeito aí, você tem que ter feito alguma coisa errada. Aí Jó buscava na memória, dentro da doutrina, dentro das teologias que ele conhecia, ele falava, não, mas eu não fiz nada, não fiz. Aí ele falava, e voltava para mim, não fiz. Por que isso está acontecendo comigo? Então, o questionamento ali, a tentativa de explicar dos amigos, aumentou ainda mais as perguntas que Jó tinha, não aliviou. E Jó só foi respondido e confrontado na sua miséria que eu digo, pobreza de presença de Deus na vida dele, quando ele ficou frente a frente com Deus. Quando ele começou a ouvir a Deus e não estava mais ouvindo os amigos, ele entrou e Deus falou através no capítulo 41, fala que ele falou através de um rodamoinho, eu não sei falar o nome direito, redemoinho, e foi falar com Jó. E desde o capítulo 38, Deus está ali falando com Jó. Mas Deus não está ali explicando, você teve essa perda por causa disso, você ficou pobre por causa disso, você, entendeu? Do capítulo 38 até o capítulo 41, Deus está ali revelando a presença dele, revelando para Jó que ele não terá todas as respostas, mas terá um entendimento transformado, terá um coração transformado, porque vai ter consciência e ciência da presença real dele. E Deus, no capítulo 41, é meio místico, assim, mitológico, meio fantasioso, quando ele descreve Leviatã. Porque a gente nunca viu mesmo, assim, mas a gente não sabe se como que fala? Se é uma analogia, se é uma fantasia ali criada, mas ou algo simbólico, ou se realmente existiu, porque quando Deus vai descrever Leviatã, ele é descrito como um dragão. Toda a descrição é como um dragão, né? E a gente não sabe, pelos filmes a gente acha que existiu dragão, a gente vai assistir filme, mas a gente não sabe se realmente, eu não tenho essa informação, então não tem como dar para vocês. Mas o que é descrito ali é um animal poderoso, né? E ele é descrito ali poeticamente como uma criatura marinha gigantesca, temida, invencível. Pode ser uma criatura literal, simbólica, ou pode até ter existido, a gente não sabe. Mas também, esse dragão, quando é descrito, ele também pode ser uma simbologia do nosso caos. Ele descreve esse animal como um animal invencível, impossível. Quando ele descreve, Jó consegue relacionar. Porque Deus fala assim, você consegue pegar um anzol e pescar o Leviatã? Você consegue dominar esse animal? Então, pelas características descritas em Jó 41, é um animal impossível, humanamente impossível de ser dominado. E o que Deus fala eu o domino.
Eu o domino. Aí lá no como é que fala? Capítulo 40, no versículo 19, fala assim, ele é uma obra-prima. Tá falando descrevendo aqui, né? Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, contudo, o seu Criador pode chegar a ele como uma espada e dominá-lo a qualquer momento. Tá falando de todo o movimento ali da natureza, tudo que é incontrolável, todas as obras de Deus, tudo que é criado por ele, tudo foi criado por ele e ele tem o domínio sobre tudo. Quando ele vai falar do dragão, ele fala que eu posso dominar o dragão, você não pode. Qual é o dragão imenso que você está enfrentando? Fazendo perguntas, você não vai conseguir dominar o seu caos, dominar esse diagnóstico, dominar esse problema grande que você tem. Porque ele é invencível, ele é temido. Humanamente você não tem forças para dominar. Assim como Deus estava deixando claro para Jó que Leviatã, esse dragão aí, eu nem sei se eu soube explicar direito, vocês me perdoem, mas lê lá, estuda que o importante é entender que esse dragão representa as nossas impossibilidades, o nosso impossível, o nosso caos. Humanamente é impossível que a gente domine, que a gente consiga vencer e superar. Mas Deus tem o domínio sobre todas as coisas criadas. Ele tem o poder de subjugar a vontade dele. E ele está dizendo para Jó, eu tenho poder sobre o seu caos. Eu não vim te dar a explicação, eu vim trazer transformação. Você precisa olhar para tudo o que te aconteceu e tudo o que está te acontecendo do jeito que eu vejo, do jeito que eu olho. Quando chega no versículo 42, ele entende, pela primeira vez, ele chega e fala, eu entendi agora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, por doutrinas, por tradição, por historinhas, oh Deus, histórias poderosas, né, do passado. Mas eu não tinha experimentado. Mas agora os meus olhos te veem. E eu vou orar pelos meus amigos, porque eles precisam te ver como eu te vejo. Então, nós não temos explicação para tudo que nos acontece. Às vezes você fala assim, eu fui tão obediente, eu fiz tudo tão certinho. Teve uma vez uma pessoa chegou e falou assim, para mim, falou assim, olha, tudo certinho eu fiz quando eu fui casar. Por que não deu certo meu casamento? Porque não adianta você fazer as coisas tudo certinho, você é um ser humano e todas as pessoas que te envolvem são seres humanos. E todo mundo peca, todo mundo faz escolhas erradas, todo mundo, o tempo todo. Então, o único capaz de dominar o nosso caos, de dominar o resultado das nossas más escolhas, das nossas decisões, do outro também, não só sua, que você fala assim, então eu estou porque eu escolhi errado. Não tem como, não tem motivos para você sentar e ficar se culpando, remoendo. Ao invés de tentar entender o caos, olha para Deus e Ele vai se revelar. Olha para o que Deus pode fazer. O que o poder de Deus pode fazer, o que a presença dEle pode fazer. Não olhe o que você não pode fazer. Não olhe a injustiça que te aconteceu, o lugar difícil que você chegou. Olha para o que Deus pode fazer. Deus foi descrevendo para Jó ali coisas na natureza e dizendo, olha, eu criei isso, eu fiz isso. Mas por que isso aconteceu? Olha para mim, Jó, eu tenho poder. Fui eu que criei Leviatã. Ninguém pode dominar esse animal. Mas eu posso. Eu tenho poder. Então, muitas vezes nós estamos buscando explicações e Deus quer transformações do nosso entendimento. Nós precisamos entender e olhar para as nossas situações como algo que nós não podemos controlar, que nós não podemos dominar. E muitas vezes nós queremos ficar falando o tempo todo no problema, contando para todo mundo, tentando, e parece que quando a gente fala, a gente sente um certo alívio.
ao olhar a piedade das pessoas, que as pessoas falam, meu Deus, e sofre junto. Tem gente que chora com você. E isso é a coisa mais linda, mas você não pode ficar nisso. Você precisa parar de tentar buscar explicações e começar a ir para a presença de Deus. Parece uma coisa assim, muito boba, muito simples, mas eu tenho aprendido isso. Quando o meu coração está aflito, quando o meu coração está angustiado, eu vou para a presença dele e falo, Senhor, o Senhor é na minha vida, então é suficiente para eu não ficar com essa angústia. Ontem aconteceu uma coisa muito simples, muito pequena, mas que quis tirar meu sono. Eu interpretei uma coisa errada, eu olhei para uma situação e interpretei completamente errado. E a resposta que eu dei, quando você interpreta algo errado, que você responde, você não responde corretamente, você dá a resposta equivocadamente. Se você entendeu errado, você não vai dar a resposta certa, vai? Então, eu entendi uma situação equivocadamente, eu estava totalmente equivocada. Eu bati o olho e entendi uma coisa, e a resposta que eu dei foi ruim. Não foi uma resposta que eu queria ter dado. Se eu tivesse entendido, a resposta que eu tinha dado tinha sido uma resposta mais calorosa. Mas, sei, gente, da onde foi, como é que foi que eu não... Eu tenho a mania, às vezes, de ler alguma coisa e passo os olhos assim, e o que eu entendi, tá entendido. Não, eu tenho que parar, respirar, ler uma vez, ler outra vez, ler. Não dá pra eu confiar na primeira lida. E eu já sei que eu sou desse jeito. Eu não sei se tem alguém aqui desse jeito. Eu não posso pegar um texto, por pequeno que seja, pode ser pequenininho. Eu não posso confiar na primeira leitura que eu tenho. Eu tenho que ler de novo. E ontem eu fiz isso. Quando eu bati o olho, eu tive uma interpretação. Gente, a pessoa estava falando comigo e eu entendi outra coisa. Estava escrito, era só ler direito, gente. Mas eu peguei a minha primeira impressão e já respondi. Nem que eu respondi, aí minha filha chegou à noite, aí eu fui conversar com a minha filha olhou, mãe, não é nada disso, mãe, olha o que você respondeu, não é nada disso. Aí quis me atormentar isso. Eu comecei a falar, meu Deus, por que eu dei essa resposta para a pessoa? E aí a pessoa não me responde, eu, ai meu Deus, e agora? Porque a pessoa às vezes, tem gente que, eu sou assim, se eu vejo eu já respondo. Quem é assim, quer que todo mundo seja desse jeito. Não sei se vocês são dessa forma, mas eu acho que a pessoa quando ela lê e ela visualiza e ela já responde, ela espera que as outras pessoas todas sejam iguais. Viu? Olhou, responde. Ué, que custa responder? Mas a pessoa às vezes não pode responder naquele momento. Então, aí eu pedi desculpa pra pessoa, falei pra pessoa, entendi errado, tarará, mas a pessoa não falou mais nada. Aí de noite eu quis ficar perturbada com isso, quase não dormi. Aí eu falei, Senhor, quer saber? Não tem como a gente explicar como a gente faz alguma coisa errada, ficar dando muita explicação parece que é pior, né? Como diria em Goiás, eu amo falar isso, o remendo, como é que é? A costura ficou pior que o remendo. Acho que é isso. Às vezes a gente vai costurar as coisas e fica ainda pior do que um remendo. Quem souber o ditado certo me fala aí, eu acho que é isso. Mas isso é pequeno? É, foi só uma resposta, mas começou a me atormentar durante a noite. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tratar bem as pessoas, de ter unidade, eu amo isso. Então, quando às vezes eu dou uma resposta que eu não queria ter dado, aquilo me atormenta, porque não é de mim, assim, do meu feitio. E aí eu fico triste. E aí eu falei, quer saber, Senhor, eu não preciso ficar dando explicações, o Senhor conhece a intenção do meu coração. O Senhor julga a intenção do meu coração. Então, em nome de Jesus, resolva essa situação para mim. Eu vou dormir a noite toda, vou descansar, não vou ficar remoendo, porque eu já expliquei, já pedi desculpa, e agora é com o Senhor, é com o Espírito Santo. E fui dormir e acordei bem. Porque, na verdade, o remendo ficou pior do que o soneto. Isso! Sabe por que a Lourdinha sabe? Porque a Lourdinha é mineira. Mineiro e goiano é assim, tem os mesmos... O remendo ficou pior do que o soneto. Isso. Mas tem um negócio de costura. Acho que o goiano deu uma remendada também nesse ditado. Obrigada, Lourdinha, você é maravilhosa. Remendo em roupa velha.
Tem muito ditado, né, gente? Mas é isso. Às vezes você fica querendo remendar, você fica querendo costurar. E o Espírito Santo pode fazer um serviço melhor que você. Ei, o Espírito Santo pode fazer um serviço melhor que você. Ao invés de você ficar tentando dar explicação, tentando costurar algo que deu ruim, entrega para o Espírito Santo, conversa com ele, fala, olha, Espírito Santo, olha aqui, olha o que eu fiz, me ajuda aqui. Porque o Espírito Santo é maravilhoso. Nós não conhecemos o poder dele porque nós não caminhamos, sabe? Nós vamos para a presença do Espírito Santo, para a presença de Deus, para pedir, não para estar com eles. Tem um pastor, chama Vlad, aí eu esqueci o nome dele. Eu postei na Threads essa frase dele, ele falou assim, a oração não é para a gente chegar e ficar pedindo, é para a gente estar com ele, estar na presença dele. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você não vai ofender Deus se você tiver questionamentos com ele. Jó fez vários questionamentos. E os amigos de Jó, em vez de ajudar, foi aumentar ainda esses questionamentos. Mas Jó conseguiu enxergar Deus, porque Deus não ficou dando respostas, Deus se revelou. Deus não deu explicações, Deus se revelou. Desculpa. Mostrou o poder dele, o que ele podia fazer. Então, sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade que você está tendo hoje, confesse, declare o Deus que você tem, o poder que ele tem sobre qualquer coisa. Esse monstro aqui, esse dragão Leviatã, que foi descrito aqui de uma forma poética, a gente até consegue imaginar, por causa dos filmes, a gente consegue imaginar, é algo que Deus estava dizendo, nenhum ser humano na Terra tem o poder de dominar esse dragão, mas eu posso, porque fui eu que o criei. Então não existe nada que você tenha na sua vida que Deus não possa curar, que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. Mas a primeira coisa que Deus quer dar para você não é a resposta e nem a resolução do seu problema. Antes de vir de você sair deste lugar, Deus quer que você o veja como ele é. Deus quer que você tenha o olhar dele sobre todas as situações que você está enfrentando. Porque você só olha o que você entende. E Deus, ele quer, através da pessoa do Espírito Santo em nós, nos fazer enxergar além. Parar de ficar acuado, parar de ficar ofendido com as pessoas. Jó, ele começou a entender quando Deus se revelou. Ele foi transformado no seu entendimento. E Deus está se revelando para você nessa manhã. Todos os dias as misericórdias dele se renovam para que nós renovemos o nosso entendimento. Acaba um problema, vem outro, vem. Na vida de Jó, mal um chegava para contar uma notícia, diz que fala assim, enquanto este ainda falava, chegou outro com a outra notícia ruim. Mas isso fez com que Jó andasse na presença de Deus e conhecesse o poder de Deus na vida dele. E quando ele entendeu quem Deus era, e ao invés de ficar sentido, ofendido com as pessoas, ele começou a orar para que os amigos tivessem o mesmo entendimento que ele teve de Deus. Você consegue fazer isso? Orar por seus inimigos, orar para as pessoas que te ofenderam, para que eles consigam ver a Deus como você está vendo, para que eles sejam transformados no entendimento deles como você está sendo e foi transformado no seu entendimento. O dia que você conseguir isso, você não vai precisar mais de respostas. É a mesma coisa que Jó falar assim, olha, eu agora não preciso de resposta porque eu vi quem o Senhor é. Eu sei o poder que o Senhor tem. Eu sinto agora que o meu coração teve transformação e consegue perceber sua presença. Então não precisa me responder. Eu quero viver como a sua obra-prima aqui na terra. Como alguém que o Senhor tem toda a autoridade de mexer, de trazer, de levar, de colocar aqui, de colocar ali. Porque a sua presença é suficiente para mim. Ter a consciência de que o Senhor está comigo é suficiente para eu enfrentar qualquer batalha. Porque não tem nenhum Leviatã, nenhum dragão, nenhum problema maior
que é impossível que o Senhor não tenha o poder, não tenha o controle de dominar. Então, em nome de Jesus, eu coloco agora vocês na presença do Senhor, para que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, abrace os meus irmãos e os ajude a, como Jó, conseguir Te ver de perto. Não conhecer o Senhor só de ouvir falar ou de experiência dos outros, mas de experienciar na própria pele, em si mesmos, a Tua presença. Que a Tua presença vale mais. A Tua presença, ela nos dá o poder de enxergar todo o nosso caos, o nosso problema, como algo já dominado, como algo já resolvido, como algo já respondido, porque o Senhor é. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o poderoso nas batalhas, o Senhor é o líder do nosso coração, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Criador. Não existe nada na nossa vida que o Senhor não tenha o poder de dominar, de controlar. Nós entregamos todo o controle da nossa vida nas Tuas mãos. E agora que sabemos, e conhecemos e que Te vemos, não precisamos ter todas as respostas, nós queremos apenas a Tua presença, é suficiente para fazer calar todos os questionamentos, as perguntas do nosso entendimento. Então nos ajude a descansar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor liberado em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco o Elton na Tua presença. O Senhor sabe quais são as necessidades que o Elton tem. Em nome de Jesus, que ele tenha primeiro transformado o seu entendimento, consiga Te ver de perto, para saber que o Senhor tem coisas grandes e ocultas para revelar na vida dele e vai suprir cada uma das necessidades que ele tem. Basta a Tua presença, basta estar na Tua presença sem cessar, porque o Senhor vai suprir todas as necessidades do Elton, nada vai faltar, porque o Senhor tem o poder de dominar Leviatã. Então não tem poder nenhum, não tem caos nenhum na nossa vida, nenhum problema que o Senhor não possa resolver. Então eu coloco aqui os meus irmãos na Tua presença. O Senhor conhece cada um e sabe a luta de cada um. Ajude no Senhor a ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.